Olá, eu sou Ana Paula Souza. Estamos aqui no estúdio da H3 Filmes, iniciando o primeiro podcast do Instituto Bem Fazer. Estou aqui com a diretora executiva, Carol Fonseca, que vai nos informar com detalhes sobre esse lindo projeto. Bem-vinda, Carol. Vamos falar um pouquinho? Ai, obrigada, Ana, pelo convite, por estar aqui, uma grande oportunidade para nós no Instituto Bem Fazer. Então, esse instituto nasceu, Ana, do meu trabalho de voluntariado, né, no Hospital do Câncer, que tive a oportunidade de conhecer uma profissão no Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que se chama Child Life Specialist. Esse profissional ainda não existe aqui no Brasil. Não existe o curso para isso. Então, a diretora do departamento do Child Life do Johns Hopkins preparou um manual, este daqui, com 9 temas, tá? É a Patricia Briscoe, que está aqui, que é a diretora, e ela deu para o Instituto. Nós temos esse material exclusivo aqui no Brasil, porque esse material foi preparado para levar o conhecimento, uma ideia do que esse profissional faz para países como a Sérvia, Hong Kong, Malásia. Eles foram contratados pela ONU. Tá? E como ela viu o meu grande interesse pelo meu voluntariado, por eu ser biomédica, ter trabalhado a vida toda com criança e adolescente, em começar esse trabalho aqui, ela cedeu para o Instituto. Então, a gente vem trabalhando, vem disseminando essa ideia, porque a ideia futura é trazer essa profissão. Mas como trazer a profissão se as pessoas nem conhecem? Então, esse material, esse manual que a gente tem trabalhado se chama Treinando os Treinadores, que é uma sensibilização, uma capacitação dos profissionais multidisciplinares que estão em hospitais, estão em clínicas odontológicas, qualquer clínica que vá atender criança e adolescente, laboratórios. Agora, também esse profissional está nas escolas, depois da Covid, com problema da saúde mental, com todo o transtorno que a gente teve. Né? E o mais diagnósticos de autismo, TDAH, para ajudar essas crianças a enfrentarem algum problema de saúde física e ou mental. Como? A maneira mais lúdica, mais dentro do cognitivo que apresenta essa criança ou adolescente, porque ela entendendo o que está acontecendo com ela, ela vai aceitar melhor. Se os pais tiverem conhecimento numa linguagem facilitada, numa maneira lúdica, porque a gente sabe que a maioria dos nossos hospitais, as mães não têm um nível cultural muito elevado. Aí você vai falar o jargão médico para ela não vai entender. Então, esse manual vem trazer toda essa sensibilização. E vamos explicar um pouquinho com mais detalhes. Hoje, o Instituto ele já está em quais locais? Então, nós fizemos o nosso piloto no HU, aqui de Londrina. Nós estamos no Cefil. Cefil é um instituto que tem mais de 20 anos aqui em Londrina, que ele trata crianças de lábios leporinos. Tá? Então, é uma estrutura fantástica que nós viemos conhecer com esse trabalho e estamos na Santa Casa de Marília. E só para deixar assim, de uma forma bem mais simples para o entendimento de quem estiver nos assistindo, como que as bonequinhas são utilizadas? Então, essas bonequinhas um dos métodos de enfrentamento, tá? Mas é o que mais atrai uma criança pré-escolar a escolar, porque a gente tem que ver a idade dela também, né? Essa bonequinha, olha aqui, esse daqui. Uma criança vai ter esse procedimento, tá? Que ela vai ter que pôr um photocard, vai ter que cuidar aqui das veinhas. Então, o profissional de saúde, primeira coisa que se investiga é o cognitivo da criança, que daí ela vai montar a estratégia de ação com vocabulário,
de acordo. E como é que ela vai estimular essa criança? Através de perguntas. A criança pode brincar de médico. Então, ela só vai estimular ela falar o que está acontecendo com ela. E ela vai falar através do boneco. Porque se você pergunta diretamente, muitas vezes ela não vai conseguir expressar. Mas se ela estiver brincando, ela solta. E aí o profissional vai instruindo o que ela tem que fazer. Então, se for possível usar nos procedimentos as peças os mais reais possíveis, é o ideal, tá? Mas aí ela vai focando, a criança vai falando, vai perguntando se tem dor, ela fala, tá doendo aqui, aí o profissional já vê que é onde ela tá sentindo a dor. Ah, eu não quero fazer isso. Então, se você sente que a criança ainda está com muito receio, com muito medo, por que o enfrentamento com boneco terapêutico ou qualquer outro tipo de brinquedo lúdico para adolescente, com música, com jogos, por que isso? Se você aprende antecipadamente o que vai acontecer com você, você na hora, não é que você não vai sentir dor, não é que você não vai passar pelas dores do procedimento, né? Pela parte pior. Mas você sabe o que vai acontecer, então não é algo de surpresa. Então não fica aqui registrado aquele medo, aquele trauma de não saber e a pessoa tá te espetando coisas, sabe? Você tá sentindo dores. Uma coisa que era muito comum, não sei, assim, ainda, porque faz tempo que eu não vou ao hospital, graças a Deus, é aquele cenário infantil da criança desesperada, 5 pessoas segurando para aplicar uma injeção. Isso. No caso, esse procedimento, essas bonecas vêm para, no caso, trazer um alívio a ela. Isso. Ela entendendo o que vai estar acontecendo com ela, ela se torna, como se diz, participativa do processo. Ela se torna ativa no processo. Porque, assim, é um exemplo que a Patrícia usa bem simples. Ao fazer coleta de sangue, se você põe a criança para participar, entre aspas, você passa para ela o poder de escolha, por exemplo, em que braço você quer, no direito ou no esquerdo? Olha, vai doer um pouquinho, mas ela vai estar tão concentrada, porque ela escolheu. Eu quero o esquerdo. Então, ela vai ter uma força, ela vai ter um poder sobre aquilo. Então, ela vai ser mais forte. Então, não é que ela não vá sentir, mas ela vai estar lá. E muitas vezes, o procedimento, se puder posicionar, por exemplo, a criança no colo dos pais, ela ter essa escolha de não ficar sozinha, mas eu quero que a minha mãe, que eu sente no colo, vai dar mais conforto a ela ainda. E às vezes, eu posso estar tirando sangue, muitas vezes é isso que eu vi lá nos hospitais. A enfermeira está lá fazendo o procedimento e a Child Life está distraindo, está contando uma história. Então, às vezes, teu braço está aqui, ela já explicou, já fez no boneco, mas na hora ela não precisa ver. Então, a Child Life, elas até se conectam com o olhar, sabe? Tipo assim, agora vou furar. Aí é onde ela até intensifica, que ela faz a criança participar, conta para mim como é que é a história, como é que você acha que vai prosseguir, sabe? Então é um modo assim muito mais afetivo, envolvendo tanto a família para estar junto e a criança, então ela fica tão assim focada no brinquedo, no outro profissional que está distraindo, que ela até esquece. E assim, temos que entender assim, que é um treinamento para os profissionais que vão estar atendendo essa criança, né? Sim. E a partir disso, todo o projeto que vamos dizer, que é do Instituto, são voluntários, né? Então, assim, desde a confecção dos bonecos, Sim. desde a ida até os hospitais, Sim.
tudo que é usado para que esse projeto realmente se torne real são por voluntários, né? Sim, sim. Quem faz essas bonequinhas eu falo que são as minhas ladies. São senhoras, a maioria aposentada, a grande maioria tem mais de 80 anos, tá? E elas esperam chegar segunda-feira, porque para elas é o tempo assim de relax. Elas se sentem, você precisa, muito importantes. E eu vou posicionando, eu vou tirando foto, os hospitais vão mandando para a gente, a criança, o procedimento, eu vou mandando para elas ficam numa alegria. Elas chegam para mim e falam assim, Carol, você não vai acabar, né, com esse projeto. Eu brinco, põe o joelho no chão, porque não é fácil você mudar o dia a dia de um profissional. Porque a maioria, Ana, acha que vai perder tempo. É melhor ter 5 segurando, sabe? E vai mais rápido, mas não. Porque se você perder a confiança da criança, da próxima vez você tem que ter 10 para segurá-la. E se você adquire a confiança, vai ser só você e ele. No máximo o pai. O pai ativo no procedimento, que o pai possível está junto. Né? Então nós temos várias, gente, agora é tão bonitinho porque os médicos estão pedindo, nós fizemos, eu não trouxe aqui, mas o otorrino pediu, tá com a orelhinha e com a língua para fora, sabe? Nós estamos confeccionando um de bracinho, sabe, que quebrou o braço, engessado. Temos, é muito usado no HC, do HU para ortodontia. Nós temos até no nosso site o vídeo em que a criança manipula o alicate, ela primeiro colocou os pontos, depois ela tira do boneco, aí ela entrega o alicate para a doutora Jaqueline para ela tirar. Aí a doutora tira, ele olha, ele chora depois. Sabe? Porque ele nem vê, mas aí ele se assusta que ele não sentiu nada. Então é muito bonitinho. Essa que você está segurando é a típica que a gente leva no Cefil, dos lábios leporinos. A secretária uma vez me ligou porque elas nunca acharam um boneco que se identificasse a eles. Então a gente leva, às vezes com 2, sabe? E a psicóloga lá de lá usa para tirar o sentimento, principalmente de adolescente. Porque quando eles chegam nessa fase, eles começam a operar lá cedinho, mas você chegar na adolescência com algum defeitinho, isso para eles é a pior coisa do mundo, né? Para eles entenderem. Então ela usa muito o boneco. Temos aqui, olha, uma vez solicitaram lá no HU de amamentação, porque ali é a criança tendo da criança, né? Para ensinar a amamentar, posicionar, sabe? Essa aqui tem até um bracinho mais flexível para ficar. Essa daqui, olha, é um pacientinho que estava com traqueostomia. Então, você já pensou você acordar e ver isso em você? O medo que vai, a sensação que vai sentir essa criança. Então, por que não prepará-la para isso antes? Olha, você vai, mas é por um pouco tempo, até você melhorar isso. Ela pôs no bonequinho. Sabe? Então ela vai acordar, não vai ter uma surpresa ruim. Sabe? Aqui é na parte dos queimados. É um local que me impressionou muito no HU, o trabalho maravilhoso que eles fazem, porque lá até aprendi que às vezes eles têm muito menos chance de sobrevivência do que o câncer. Que dependendo do grau da queimadura, não tem nada que tire dor. E a infecção que depois pode causar, não tem nada que vá salvar, sabe? E uma das preocupações que nem a mãe sabe muito, e nem as crianças, é como é que vai ficar essa pele depois. Então, através do boneco, você pode explicar. Você pode pôr tecidos aqui diferentes, mostrar que vai tirar essa bandagem toda e vai estar assim, mas calma, porque vai ficar melhor, né? Mas tem que até explicar que às vezes vai ficar uma cicatriz. Mas ele não se apavora, porque para a mãe, às vezes é um luto, tirar isso e ver como é que está a pele do filho, né? Imagina para a criança. Essa aqui, sem
nada é muito usado pelos psicólogos, porque dependendo do jeito, dependendo da faixa etária, do cognitivo, porque tem criança muito novinha que não tem os traços bons, mas a cor que ela usa e os traços que ela usa, você sabe o sofrimento que essa criança tá. Então ela pode interferir e às vezes, pelo desenho, você consegue até detectar que tem alguma coisa errada com ela. Às vezes um abuso, sabe? Não só sexual, mas como verbal, de apanhar, só pela maneira em que ela vai se expressando oralmente no desenho, sabe? Então são várias, essa é uma das técnicas. Então no curso a gente apresenta várias outras técnicas que dá para fazer toda essa abordagem, sabe? Algo que assim que nós temos que deixar bem frisado assim para que todas as pessoas consigam entender é sobre o voluntariado. Como que ela pode participar desse projeto? Como que assim ela consegue fazer o contato? Então, o voluntariado, por exemplo, para fazer essas bonecas, nossa ideia é no futuro, a gente tendo mais hospitais em que a gente esteja atuando, a gente ter até um local, porque o que a gente tem agora é bem caseirinho. A gente começou até na minha casa, confeccionando, agora é a casa da Sueli Andrade, que ela reúne o pessoal, a maioria até mora no prédio, e tem um outro grupo de voluntariado que está fazendo outro lugar e se juntando. Então, para esse tipo de voluntariado, a gente tem que estruturar, pegar o nome certinho e ver, mas a gente aceita doações, principalmente de metros de tecido, assim, cor de pele, de enchimento, né? Isso já é um voluntariado ótimo. Para atuar no hospital, sempre tem que fazer fichas nos hospitais e passar no treinamento da assistência social, mas nós podemos ajudar também, sabe? A pessoa que esteja indicar, levar para o assistente social. Nós temos um voluntário lindo lá que veio através da nossa chamada, que nós estamos pintando lá os ambientes que tem criança e adolescente, que é a Poliane, da Arte na Parede, e ela fez toda a brinquedoteca, móveis, Movelaria Franco dos móveis. Então, esse tipo de voluntariado também precisa muito no hospital. E agora nós estamos até para expandir, porque o pessoal amou. Ela pintou o cefio, ficou coisa mais linda. Mas ela está doando o trabalho e a tinta. E vamos dividir. A Hidronorte entrou, vai doar tinta. Então, esse voluntariado a gente precisa muito também. E vai ficar no final do vídeo desse podcast os contatos, as informações. E eu creio que se você conhecer um pouco mais desse projeto, você vai se apaixonar, porque assim, é um cuidado minucioso, não só com o físico, mas com a alma da criança, dos pais, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas em um momento de dor, né? Momento de dor. Então, assim, eu quero encerrar esse podcast falando que vamos ter outros, passando mais informações, não só a respeito do Instituto, mas como os voluntários trabalham nesse projeto. Sim. Né, Carol? E os hospitais, as clínicas que têm interesse em ter essa capacitação, entrem em contato conosco para nos conhecer melhor, porque realmente faz a diferença. Até o próximo podcast. Eu quero agradecer a Cristiane Teodoro, que nos deixou bonitas. Eu quero agradecer também todos os voluntários, porque eu sei que é algo muito lindo que vocês fazem. Isso mesmo. Obrigada, Ana, H3 Filmes, a Cris, que nossa, ela é uma doçura de pessoa, né? E realmente a todos os nossos voluntariados, porque o Instituto não seria nada sem eles. Eu falo que eles são a nossa base, sabe? Até o próximo.